Vida e Saúde já está de volta e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde bucal. A gente tem aqui para conversar sobre esse assunto o Dr. Denis Bassi, ele é dentista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre inflamação gengival. Eu queria saber como é a famosa gengivite, eu queria saber como é que acontece essa inflamação, doutor? Bom, a gengivite, né, como tudo que tem it, é uma inflamação, né? E essa inflamação acomete o tecido gengival. E como ela acontece? As bactérias, elas vivem na nossa boca, nós temos mais de 300 tipos de bactérias na boca e elas fazem o papel delas, que é de se reproduzir. E elas vão se reproduzindo. Se nós não impedimos essa reprodução com a escovação, elas vão crescendo, crescendo e elas vão cobrir os nossos dentes, vão cobrir as gengivas. Vão tomar conta. O papel delas é tomar conta, se espalharem. E isso forma a placa bacteriana, a famosa placa bacteriana. Então, quando a gengiva é agredida pela placa bacteriana, nós temos o nosso sistema de defesa que envia para a gengiva células de defesa. Essas células de defesa vão tentar defender a nossa gengiva dessa agressão e você vai ter ali um acúmulo de sangue, um acúmulo de outros fluidos do corpo, né, toxinas, e aí você vai ter o processo de inflamação gengival. A gengiva começa a sangrar, ela incha, ela tem um aspecto avermelhado? Normalmente a gengiva ela é bem rosadinha. Tá. Né? A gente aprende na faculdade que toda gengiva tem a cor rosada e aspecto de casca de laranja. E ela perde esse aspecto. Ela começa a ficar brilhante, ela começa a ficar mais vermelha, fica mais inchada. Um detalhe importante é a gente saber que gengiva sadia nunca sangra. Tá. Então as pessoas nem com fio dental, nem com fio escovação. Dental. Infelizmente isso é uma história. As pessoas dizem, eu passo fio dental, meu dente sangra porque é muito junto. Não, ele sangra porque está com gengivite. Então, nesse processo todo, né, de uma luta entre bactérias e sistema de defesa, né, a placa bacteriana acaba agredindo e você tem esse sangramento. Esse sangramento, às vezes, chega a ser espontâneo. Quando a pessoa está falando ou comendo, ela apresenta sangramento. E isso é extremamente desagradável. Já seria um grau mais assim, da inflamação mais aguda. Nós ainda estamos falando de gengivite. Olha Mesmo só. uma gengivite pode apresentar esse sangramento desconfortável. Tá, então vamos você já deu uma dica aqui. A gengivite, então, ela pode evoluir para algo mais sério? Pode, se ela não for parada, né? Mas a questão é interessante, porque a gengivite é facilmente tratável. Resolvida. Ela é reversível, né? Ela pode evoluir para uma doença um pouco mais complicada, que a gente chama de periodontite. Então, quando a gente fala de gengivite, nós estamos falando de uma infecção, de uma inflamação nesse tecido rosa. Tá. Que vai ficar vermelho e inchado. A periodontite atinge todos os tecidos de suporte do dente. É mais profundo, É mais profundo. Então, nós temos segurando o nosso dente, além da gengiva, o osso, e nós temos outra coisa chamada ligamento periodontal. O ligamento periodontal ele age como se fosse um velcro que gruda o seu dente no osso. Então, entre o osso e o dente existe o ligamento periodontal. Então, uma periodontite, a gente chama de pério, porque trata da periferia do dente. Então, a periodontite afeta os tecidos de suporte do dente e o dente pode amolecer. Uau! Nessa situação, o corpo manda para esse local, devido à queda, né, do pH. Então, quando o pH cai, fica mais ácido. Então, nós temos aqui a ação de células chamadas osteoclastos. Os osteoclastos, eles comem osso. Comendo osso, o seu dente vai ficar cada vez mais mole, sem inserção. E aí, uma hora, o seu dente pode amolecer ao ponto de ser removido com a mão. Tá. Vamos supor que a gengivite seja uma coisa mais comum. E você disse aqui que a gengivite é também um problema facilmente tratável. Então, vamos lá. O que causa a gengivite? Bom, a gengivite ela é causada basicamente pela falta de higiene. Tá. Né? Então, você pode remover a placa bacteriana mecanicamente com uma escova de dente com fio dental. Né? Então, a pessoa que negligencia a escovação acaba tendo um acúmulo de placa e, consequentemente, a gengivite. Mas existem outros fatores que podem provocar gengivite. É muito comum a gestante ter gengivite. Nós temos um tipo de gengivite que chama gengivite gravídica. Isso acontece por alterações hormonais na gestação. Adolescentes também é passageira, né? Passageiro. Então,
Por isso que a gestante, né, toda mulher que Precisa. planeja engravidar, além do pré-natal, tem que fazer uma visita prévia ao dentista antes de engravidar. Legal. Porque precisa saber se não tem nada para ser feito, a grávida não pode passar por exames de raio-x e algumas medicações que às vezes estão no tratamento odontológico. Outra condição hormonal é a adolescência. Na adolescência também a gente tem um aumento da gengivite. Por isso que o adolescente tem que cuidar um pouco melhor também da escovação. E outras doenças sistêmicas, né? Diabetes também pode provocar gengivite e também é resultado de outras doenças sistêmicas. Agora vamos falar um pouquinho, doutor, como é que funciona o tratamento para gengivite ou a inflamação da gengiva. Você que tem aí, de repente, percebe que escova o dente já sangra, o dente sangra com facilidade, o dente não, a gengiva sangra com facilidade, está muito avermelhada, está com aspecto mais inchado, como o doutor descreveu aqui. Como que funciona, então, o tratamento para gengivite, doutor? Bom, tratamento para gengivite... Eu estou partindo do ponto de vista de quem está já com problema na gengiva e não vai conseguir fazer uma higiene já tão eficaz, porque vai sentir dor, porque está sangrando. Então, o dentista ele tem condições de, além de tratar a gengivite, de detectar a placa bacteriana e mostrar para o paciente aonde são os pontos críticos que ele tem a placa bacteriana. Nós temos corantes nos consultórios que mancham a placa bacteriana, que reagem com as bactérias que estão nos dentes. Então é muito comum em crianças nós fazermos esse tipo de evidenciação. A gente passa esse produto e quando a criança sorri, ou adulto, tanto faz, ela vai ver exatamente os pontos onde ela não está escovando os dentes. E isso é um guia para que a pessoa possa escovar os dentes melhor. É um estímulo para a criança mesmo, é bem didático. É super didático e a pessoa tem um mapa da placa bacteriana. Então a gente tem condições no consultório de remover essa placa bacteriana com instrumentos que a gente tem, né? Com instrução de higiene oral também. Agora, para o tratamento da periodontite, o arsenal é completamente diferente, a abordagem é bem diferente. Vai ter que ter medicamento, vai ter que ter coisa mais pesada. Às vezes medicamento e muitas vezes até cirurgia. Então é muito comum que se trate a periodontite com cirurgia. Porque o que acontece? Quando essa borda de osso começa a abaixar, às vezes ela abaixa e mantém a gengiva no lugar. Nós temos então a formação de uma bolsa. Essa bolsa fica entre o dente e a gengiva. E ali as bactérias gostam de morar. De se acumular. Elas se acumulam ali, porque é um espaço que tem pouco oxigênio. E essas bactérias que provocam a periodontite não gostam de oxigênio. Elas gostam de viver num meio que a gente chama abafado, de anaeróbio. Tá. E onde não tem oxigênio. Então o que acontece? Muitas vezes o cirurgião dentista, especialista em periodontia, ele vai fazer um procedimento cirúrgico de remover a bolsa periodontal. Então ele corta a gengiva até o nível do osso para que a pessoa possa ter um conforto e para que ela não tenha bolsa que acumule bactérias. Isso faz às vezes com que o dente fique com esse aspecto, né? Fica comprido, né? Mas se ele ficar nessa situação e a gente não tiver uma bolsa periodontal, é uma situação melhor. Tá. A bolsa periodontal não pode passar de 2 milímetros. Se tiver mais de 3, 4, 5 milímetros, a gente tem um problema de bolsa periodontal. Tá. Então vamos ficar nesse problema. A gente já tem bastante coisa para falar aqui. Agora eu quero saber o seguinte: existe um perigo, existe um risco dessas bactérias da boca, da gengivite, se espalharem pelo corpo e afetarem, por exemplo, o coração? Existe sim. Bom, até os anos 90, a gente sempre acreditou que as doenças orais poderiam ser sintomas de outras doenças sistêmicas, doenças do corpo humano. Né? Mas a partir dos anos 90, a partir de 1990, começou a se suspeitar de que talvez as bactérias da boca pudessem causar outros tipos de problemas sistêmicos. Então, assim, dentro do dente, né, nós temos aqui não só o nervo do dente, mas temos artérias também, veias e artérias. O mesmo sangue que circula dentro do dente vai circular no seu corpo todo. Então, se você tiver uma contaminação nessa região, por exemplo, a sua gengiva está sangrando e você às vezes tem acúmulo até de pus na gengiva, você tem um risco altíssimo de contaminação. Então, existe até um estudo feito pela Unicamp com pacientes com doentes coronários que tinham bactérias, né? Pacientes que tinham bactérias na região do músculo cardíaco, né? 60% dessas bactérias encontradas eram oriundas da boca. Então, nós podemos ter um quadro de endocardite bacteriana, que é uma contaminação do músculo cardíaco por bactérias da boca.
E isso é comprovado. E não só endocardite bacteriana, nós estamos falando de doenças pulmonares, doenças de articulação, parto prematuro, bebês com baixo peso. Olha só. Tudo isso pode estar relacionado com a contaminação bacteriana que vem da boca na sua corrente sanguínea. Doutor, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Eu que Você é agradeço. sempre bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado. Olha, a gente vai ficando por aqui, a gente espera que de alguma forma o Vida e Saúde possa ter contribuído para você, levando mais qualidade de vida para você e para toda a sua família. Um abraço e até o próximo programa.